Welcome to the Harry Club and don't forget to subscribe. Respira fundo e permita que o ritmo desacelere, porque este não é apenas um vídeo, é uma experiência, um convite silencioso para observar a masculinidade como ela realmente é, crua, viva e sem filtro, uma força que não precisa ser explicada, apenas sentida, porque o corpo masculino natural carrega histórias gravadas, pele, nos músculos, na textura dos pelos que crescem livres, sem vergonha, sem pedido de permissão, formando um mapa único de identidade. E quando você observa um homem forte, de peito largo, braços firmes e corpo coberto por pelos naturais, você não está apenas vendo estética, você está sentindo presença. Existe algo profundamente magnético na forma como a força se manifesta, sem esforço, na maneira como o corpo ocupa o espaço com segurança, como se dissesse sem palavras que não precisa provar nada a ninguém, porque a verdadeira masculinidade não grita, ela permanece, ela sustenta, ela respira com calma, e nesse silêncio existe intensidade, existe uma energia que atrai, que prende o olhar, que desperta algo primitivo e ao mesmo tempo sereno. Pois o corpo masculino peludo não é um excesso, é um retorno à origem. É o lembrete de que antes das expectativas, dos padrões e das máscaras sociais, o homem sempre foi natureza, músculo, calor e instinto equilibrados pela consciência. E quando a luz toca a pele marcada pelo treino, pelo tempo e pela disciplina, os pelos não escondem, eles revelam. Eles ampliam a sensação de autenticidade, transformando cada movimento em algo mais denso, mais real, mais humano, porque há beleza na imperfeição, há força na naturalidade. E existe algo profundamente fascinante em ver um corpo que não tenta se moldar ao olhar externo, mas que se constrói por dentro, dia após dia, através do esforço silencioso, da constância e da conexão consigo mesmo. É por isso que o corpo masculino forte e natural não é apenas físico, ele é emocional, ele carrega segurança, maturidade, estabilidade. Ele transmite proteção sem precisar tocar. Ele comunica confiança apenas estando presente. E quando um homem aceita sua própria natureza, seu corpo como ele é, com pelos, cicatrizes, marcas e volume, algo muda na forma como ele se move, como ele olha, como ele respira, porque não há mais necessidade de esconder ou compensar. Existe apenas a tranquilidade de ser inteiro. E essa inteireza é o que realmente atrai. Não é o tamanho dos músculos, nem a definição extrema, mas a coerência entre corpo, mente e energia. É o equilíbrio entre força e calma, entre intensidade e controle. E quando o olhar percorre lentamente, um corpo masculino construído com treino, suor e tempo, coberto por pelos que acompanham cada curva e cada linha. O que se vê é verdade. E a verdade sempre provoca, sempre conecta, sempre permanece, porque ela não depende de tendências. E neste espaço, neste instante, celebramos exatamente isso. A masculinidade que não se desculpa, que não se explica, que não se adapta para agradar, mas que existe com dignidade, com presença e com consciência. E talvez seja por isso que o corpo masculino natural desperta tanto impacto, porque ele lembra algo que muitos tentaram esquecer, que força não é agressividade, que pelos não são desleixo, que o corpo não precisa ser polido para ser belo, que o homem não precisa ser moldado para ser aceito. Ele só precisa ser verdadeiro. E nessa verdade existe uma estética que vai além da imagem, uma estética que se sente no ritmo da respiração, na postura firme, no silêncio confortável, na forma como o corpo ocupa o espaço sem invadir, sem recuar, apenas estando. E quando você permite observar sem pressa, percebe que o corpo masculino forte e peludo não é um símbolo de exagero, mas de equilíbrio entre natureza e disciplina, instinto e consciência. E talvez seja isso que torna essa imagem tão poderosa, porque ela não tenta convencer, ela simplesmente é. E ao ser, ela desperta, inspira e permanece, lembrando que o verdadeiro impacto não está no que é exibido, mas no que é sustentado. Não no que é forçado, mas no que é vivido. E assim, neste momento, enquanto a respiração se mantém lenta e o olhar atento, você entende que a beleza masculina real não pede aprovação. Ela existe no silêncio, na presença e na força tranquila de quem sabe exatamente quem é. Existe uma força silenciosa que fala antes mesmo das palavras. Ela está no corpo que carrega marcas do tempo, no peito que sobe e desce com uma respiração firme, nos pelos que não escondem nada, apenas revelam.
O corpo masculino natural não pede permissão para existir. Ele simplesmente é. E nessa existência crua, há beleza, presença e verdade. Cada músculo construído não nasce do acaso. Ele é resultado de disciplina, constância e respeito pelo próprio corpo. Não é sobre perfeição, é sobre compromisso, sobre acordar cedo quando ninguém vê, sobre continuar quando o cansaço tenta vencer. O corpo forte é uma consequência direta de uma mente decidida. Os pelos no peito, nos braços, no abdômen, não diminuem a estética. Eles contam uma história. Uma história de masculinidade autêntica, sem filtros, sem máscaras. Em um mundo que tenta polir tudo até perder a essência, o natural se torna um ato de coragem. A verdadeira atração não está no exagero, mas na presença. No homem que ocupa o espaço com calma, que não precisa provar nada, que entende que força não é barulho, é firmeza, é controle, é saber quem se é, mesmo em silêncio. Treinar o corpo é também treinar a mente. Cada repetição fortalece mais do que músculos, fortalece a identidade. A autoconfiança cresce quando você percebe que é capaz de ir além do que imaginava. E isso se reflete no olhar, na postura, na forma de caminhar pelo mundo. O corpo masculino forte e natural não segue tendências. Ele cria impacto, ele inspira, ele desperta algo primal, quase instintivo. Porque reconhecemos a força quando a vemos. Reconhecemos a verdade quando ela não tenta se esconder. No fim, não é só sobre estética. É sobre respeito próprio. Sobre cuidar do corpo como um templo vivo. Sobre aceitar quem você é. E ainda assim, buscar evoluir todos os dias. Porque a verdadeira beleza masculina nasce da união entre força, disciplina e autenticidade. O corpo masculino não nasce pronto. Ele é construído no silêncio, em manhãs frias, quando ninguém vê. Em noites longas, quando o cansaço tenta vencer, cada músculo carrega uma decisão. Cada curva do peito, cada linha dos ombros, cada detalhe do corpo é resultado de constância, não de pressa. O corpo forte é um reflexo da mente que não desistiu. Existe algo hipnotizante na presença de um homem que conhece a própria força. Não é arrogância, é calma. É a forma como ele ocupa o espaço sem precisar provar nada. O corpo fala antes das palavras. A postura, a respiração, o ritmo dos movimentos dizem tudo. Força verdadeira não grita, ela permanece. Os pelos sobre o corpo contam uma história crua e honesta. Eles não escondem, não pedem permissão, não seguem padrões artificiais. São naturais, são parte da identidade. Um corpo masculino real não precisa ser polido para ser admirado. Ele carrega textura, calor e presença. É isso que o torna humano. É isso que o torna autêntico. A beleza na disciplina repetida, no treino que se repete dia após dia, no suor que escorre, na respiração pesada, no foco absoluto. Cada repetição constrói algo invisível por dentro antes de aparecer por fora. O corpo cresce, mas junto cresce a confiança, o controle e a clareza interior. O homem forte entende o próprio tempo. Ele não corre, ele constrói, ele respeita o processo. O espelho não é vaidade, é consciência. É saber onde está e para onde vai. O corpo torna-se um símbolo de compromisso consigo mesmo. A verdadeira atração nasce dessa coerência. Corpo, mente e presença alinhados. Não é sobre perfeição. É sobre verdade. É sobre aceitar quem você é